Mateus capítulo 7. Glória a Jesus. Paz do Senhor a todos, aos irmãos que estão entrando aí com a gente, o que vai entrar, obviamente, assistir depois. Culto de ensino, quarta-feira fria em São Paulo, para a glória de Deus, amém? Que estamos posicionados para ouvir a palavra de Deus, e Deus tem uma palavra de ensino para o nosso coração nessa noite. Mateus capítulo 7, nós vamos ler 5 versículos, amém, queridos? Diz assim: primeiro, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por quê? Repara tu no argueiro, algumas Bíblias vão dizer cisco. Por que que tu repara no cisco que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave de madeira no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o cisco do olho do teu irmão. Sente aí, não fecha a Bíblia, irmãos. Queridos irmãos, o título está aqui sobre julgar o próximo, amém? E obviamente toda vez que a gente vai ministrar de quarta-feira, que é culto de ensino, a gente precisa trazer obviamente um ensino, a gente estuda o texto, para ver o que Jesus queria dizer, ou o que Jesus na verdade estava dizendo. Que tipo de julgamento é esse? Esse é o julgamento que Jesus estava falando, o julgamento hipócrita. Que julgamento é esse que Jesus estava tentando dizer? É um julgamento sem moral. Sem moral. Veja bem, capítulo 5 ao capítulo 8, Jesus, ele traz o sermão da montanha, e quem está ouvindo Jesus pregar? Fariseus, saduceus, muitos judeus e obviamente os discípulos. Estão todos ali em volta de Jesus. Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Jesus sabe como o judeu julga, e Jesus sabe como um fariseu julga. Ele gosta, ele se sente maior, ele se sente melhor, ele tende por ele mesmo julgar a própria pátria, pensando-se que é melhor do que as outras pessoas. Então, de que forma Jesus está tentando passar para aquele povo, e está tentando aqui, obviamente no meu coração já está concretizado, é eu que vou tentar passar para você, conforme Jesus passou para mim. De que forma é esse julgar? Como nós devemos julgar as pessoas? Ele começa dizendo, no versículo 1, não julgueis para não ser. É bem interessante, irmãos, é ele que diz, não julgueis para que você não seja. Na NVI ou na NVT vai dizer, não julguem, porque se você julgar, Deus também vai julgar você. Capítulo 7, versículo 2, ele vai dizer que da mesma maneira que você julgar alguém, com o mesmo juízo que você julgar alguém, alguém vai julgar você. Com a mesma medida que você medir, a medida aqui é gravidade. Sabe quando você olha para alguém e diz, nossa, que coisa horrorosa, terrível, corta essa pessoa, tira essa pessoa, ela não merece estar conosco. Com a mesma medida que você medir, e se você estiver debaixo de uma hipocrisia, vão medir você também. Jesus continua dizendo, no versículo 3, e por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão? Irmãos, reparar no cisco, você sabe o que é um cisquinho, sim ou não? A gente faz assim, ó, um cisco que está no olho do teu irmão, tendo uma trave de madeira no teu olho.
Como é que eu vou reparar que tem um cisco lá e eu querer arrancar aquele cisco? Tem um cisco no teu olho. Jesus disse que tem uma trave no olho de quem está reparando. Ou seja, uma trave, ele está dizendo: ô cego, como é que você está enxergando o cisco no olho dos outros? Agora, como você quer tirar o cisco, como você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no teu olho? Aí Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do teu. Olha só, irmãos, que julgamento Jesus está dizendo aqui, de que forma ele quer passar para nós, e de que forma ele estava falando para os fariseus, saduceus e todo o povo e para nós. Irmãos, para você julgar alguém, no mínimo, você tem que estar posicionado. E o que acontece muitas vezes conosco, na nossa história, a gente fala do que a gente não vive. A gente quer que as outras pessoas sejam aquilo que a gente não é. A gente cobra de pessoas aquilo que a gente não faz. A gente quer que as pessoas vivem ensinamentos que a gente não passou. Irmãos, Jesus está falando desse tipo de situação, de hipocrisia. Viver alguma coisa e cobrar de outras pessoas coisas que a gente não vive. O que ele quer para nós aqui? É que nós venhamos olhar mais para nós do que para a vida dos... Diga para alguém: toma cuidado com a tua vida. Cuida de você. Cuida da tua vida espiritual. Desde aquela época, irmãos, as pessoas julgavam as outras. Esse é santo, aquele não está em santidade. Mas falar da santidade de alguém sem estar em santidade, falar do que a pessoa vive, irmãos, e às vezes dentro da casa, a gente julga alguém e dentro da casa você ainda ouvir aquele forrozinho, aquele funkzinho de leve, não vou pegar pesado não, mas quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você fala: tá vendo? Não mudou nada lá, todo bagunçado, a vida toda lá vão ter, mas você no seu particular, você ainda gosta, você ainda ouve. Por quê? Julgamento hipócrita. Sabe quando a gente olha para os cabeças da nação e a gente grita assim: ladrão? O que a gente grita? A gente grita ladrão para alguns que estão aí fazendo alguma coisa, rouba milhões. Mas aí, querido, você tem um gatinho de luz dentro de casa. O camarada rouba 100 milhões, mas você rouba 100 reais da Enel. Hipocrisia, não? Só é diferente o valor, mas a hipocrisia é a mesma. A pessoa tem um gato net dentro de casa, só que quando vê um escândalo no Face, quando vê um escândalo nas redes sociais, irmãos, ele não corta, ele dá ênfase. Meu Deus, você viu o que está acontecendo lá? Joga nos holofotes. Então, ou seja, irmãos, existe em nós, existe em um povo, existe uma situação que Deus quer tratar conosco nessa noite. Para que nós não venhamos olhar para a vida alheia, mas para que nós olhemos para nós, para que nós venhamos tirar a trave dentro de nossa vida, que está travando a nossa essência espiritual. É muita reparação, é muita fala, é muito falatório, irmãos, e pouca vivência, é muito bibibi, é muita coisinha e pouca essência. Então assim, é momento da gente olhar para nós, é momento de você olhar para você mesmo, em que nível espiritual você se encontra,
Porque muitas vezes a gente está assim, ó, eu vou reparar ou eu vou ajudar. Você vai reparar e você vai ajudar a tirar o cisco tendo uma trave. Você vai reparar ou você vai ajudar? Não, você está precisando é de ajuda. Então Deus está abrindo teus olhos hoje, que tem uma pessoa que você precisa cuidar. Tem uma pessoa que você precisa cuidar. Tem uma pessoa que você precisa cuidar mais. Sabe quem é essa pessoa? Bate no seu peito e diga quem é essa pessoa aí. Preciso cuidar mais de mim. Eu preciso olhar um pouco mais para mim, porque eu estou vendo muita gente escorregando e eu também não estou fazendo nada. Eu estou vendo muita gente saindo da igreja, mas eu também continuo na mesma geladeira. Eu continuo vendo, mas você está olhando as pessoas e você como está? Então vamos cá trabalhar em cima daquilo que Deus colocou no nosso coração. Jesus estava falando de julgamento sem moral. Jesus, Ele quer nos ensinar, e a mensagem que Deus colocou no meu coração é: julgamento hipócrita é proibido. Se você não tem base, não fala. Se você não vive, cala-te. Se você não faz, não cobra de ninguém. Se você não é quente, não peça para ninguém ser quente. Se você não dá o exemplo, não cobre exemplo de ninguém. Julgamento sem essência, diga para alguém, é proibido. Você só pode cobrar o que você vive. Você só pode cobrar o que você está vivendo na presença. Está com Cristo. Está falando, tem pessoas que não oram, você ora. Tem pessoas que não estão bem na presença de Deus, né? Você está? Você consegue enxergar todo mundo, você não consegue somente enxergar? Vamos melhorar ou não? Pode entrar, você vai aguentar ou não? Amém? Pois bem, queridos, vamos aprender aqui rápido, numa introdução, 4 situações que devemos analisar no ato de julgar. Primeira situação no ato de julgar. Obviamente você não pode ser hipócrita, ok? Porque o julgamento, vai ter um julgamento, vai ter um juízo final. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, que nós devemos julgar quando houver um julgo com reta justiça. Reta justiça é assim: eu estou direito nessa situação, então eu posso cobrar. Mas se eu não tiver direito, eu não posso cobrar? Ok? Então as 4 situações, a primeira é: quando você for julgar alguém, antes de julgar, faça para você uma autocrítica. Epa, o que é isso? Deixa eu ver como é que eu estou, para mim poder falar de quem está. Deixa eu fazer primeiro uma autocrítica. Tem que ter uma autocrítica. Você tem que ser o seu maior crítico. Será que eu posso falar? Será que eu posso abrir a boca? Será que eu posso dar base naquilo que eu estou falando? Para mim falar, eu tenho que vir. Para você fazer um julgo de alguém, ou de alguma situação, você precisa ser humilde, ter humildade. Ok? Primeiro, autocrítica. Segundo, humildade, para reconhecer as nossas falhas. E reconhecendo as nossas falhas, nós nos tornamos mais capazes de julgar com justiça e misericórdia. Então julgue com humildade. Olhe para alguém, antes de falar, seja humilde. Terceiro, tem que ter discernimento. Discernimento é julgar com base e critério justo. Porque se você está olhando para alguém e está dizendo: eu vou mandar essa pessoa, eu vou mandar embora essa pessoa, eu não quero que essa pessoa trabalhe comigo. Por quê? Porque eu não fui com a cara dela. Espera aí, você nem viu a excelente profissional que essa pessoa é? Só de bater, a primeira impressão é que fica no critério de julgar. Isso não serve. Por quê? Porque você pode perder um excelente profissional, porque você está julgando pela capa. Então tem que ser criterioso, ok? Tem que ter discernimento.
Não posso julgar ninguém dessa forma. Eu nem conheço. Eu bati o olho, talvez a pessoa usa o termo, parece que a gente não se deu muito bem na primeira vez que a gente se viu. Não, analisa, seja crítico, veja. Talvez você pode perder uma excelente pessoa, um excelente profissional, um excelente irmão, um excelente componente de um departamento. Quando você for analisar alguém, você precisa ter perdão, pensar com perdão. Antes de falar, você tem que pensar em perdão. Antes de você passar o facão, antes de você julgar, antes de você puxar o tapete, você tem que pensar em perdão. Sabe por quê? Porque o Senhor te perdoou. Então, quando você analisa na questão das outras pessoas em relação a perdão, você fala, eu vou analisar isso melhor, porque o Senhor me perdoou e eu posso precisar desse perdão mais para frente. Então eu vou analisar a tua causa com misericórdia e perdão. Então 4 situações. Agora, qual era o conceito do julgar que Jesus estava falando no texto? Escuta, irmãos, julgamento sem moral. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando de uma questão assim, ó, de alguém que quer condenar, estando condenado, está sem moral. Alguém que está apontando o dedo, mas não está podendo apontar o dedo. É o texto. Você vai aprender do que Jesus está falando na questão de juízo e de julgar. Não tem como condenar estando condenado. Eu nunca vi um condenado condenar alguém. Eu nunca ouvi alguém que está errado querer, irmãos, falar de alguém que está errado. Não pode. Quais são as questões aqui do texto? Por cima, panorâmico. É de alguém que quer medir a gravidade do erro do outro, estando em grande erro também, porque da mesma maneira que você mede, você será. Terceiro, é querer aconselhar pessoas para o bem. Por que ele quer aconselhar pessoas para o bem? Porque ele diz assim, ó, como ou dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Ele queria até ajudar. Jesus dá o exemplo que a pessoa queria até ajudar. Tem muita gente que quer aconselhar para o bem, irmãos, e até diz assim, ó, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Tem muitas situações, irmãos, dentro de casa, que a pessoa não consegue vir para a igreja, porque, irmãos, porque não dá exemplo. Quer correção, quer ser corretivo, quer ser Caxias, mas não vive nada do que fala. Quer desligar a televisão, quer parar com os filmes, quer falar, vamos parar com tudo, mas continua assistindo porcaria, continua falando palavrão, continua vendo o que não presta, ouvindo o que não é bom. Aí depois diz, não, para, você não pode ver isso, você não pode falar isso. Como assim? Quer tirar a trave, quer tirar o cisco do olho do irmão, estando mergulhado em problema. Falei para você que ainda bem que está no clima bom aqui, devagarzinho. Amém? Vamos entrar agora nas aplicações. O primeiro versículo, Jesus ele diz, não julgue para não ser. Diga para alguém assim, ó, é melhor obedecer. É melhor obedecermos. É sério. É melhor obedecer. A gente aprende muitas coisas na nossa vida, irmãos. Tem muita gente boa que a gente joga fora, e tem muita gente ruim que a gente pega no colo, porque a gente acaba julgando. Irmãos, se a Bíblia fosse relatada em cima de julgar e de juízo, você imagina quem aceitaria o apóstolo Paulo dentro do Evangelho? O relato diz que ele matou até crente antes de se converter. Você aceitaria Paulo na tua igreja? Você aceitaria, irmãos, uma pessoa com o nome Raabe, que foi uma prostituta que estava lá em Jericó, para estar dentro da genealogia de Judá e de Jesus? Se você pegar Mateus capítulo 1, você vai ver que Raabe está na genealogia de Jesus. E sabe quem é Raabe? Nada mais, nada menos do que uma prostituta de Jericó. Só que se a gente fazer o julgar antes da hora,
essa pessoa não serve, essa pessoa não pode, essa pessoa não é, essa pessoa não tem lugar aqui, essa pessoa está fora. Queridos, Jesus diz: não julgueis. Se Jesus diz não julgueis, fala para alguém assim, ó, fique quieto. É sério, irmãos, é melhor. Escuta que eu vou dizer para você: julgar alguém é o mesmo que cuspir para o alto. Você falar de filho dos outros, tendo filho em casa, meu Deus do céu. Você falar de menina ainda, de filha, porque filha você sabe como é. Ah, mas a filha lá da irmã, a filha não sei de quem, mas quem aquelas meninas dá problema. Irmã, ó, diga para uma para outra, fala, é melhor, fique quieto. Se tu tem filha, se tu tem, mas o filho está dando trabalho, está difícil, é melhor tu ficar quieto. Não julgue ninguém. Então o que você faz? Você estende a mão e ora: eu te abençoo, eu profetizo que você vai mudar, eu profetizo transformação. Eu posso até ver que não está certo, eu posso até ver que tem coisa errada, mas o papel do cristão é acreditar na transformação. O que está acontecendo hoje, irmãos? Por causa da ideologia de pensamentos, as pessoas estão deixando de ser até irmão, porque você não pensa como eu penso, porque você não é da minha igreja, porque você não é da direita e nem da esquerda que eu sou, independente do que você é. Irmãos, as pessoas estão deixando de conviver em paz, por causa de ideologias de pensamentos divididos. E aí todo mundo fica assim, ó, eles vão pagar, você vai ver o que vai acontecer, você vai ver, irmãos, estamos nos transformando em profetas Balaão, como foi pregado até no domingo aqui, profetas que amaldiçoam aqueles que Deus quer abençoar, profetas que não profetiza bênção sobre aqueles que Deus quer salvar. Se você é cristão, irmãos, você tem que no mínimo acreditar na salvação dos perdidos, porque assim como Jesus te resgatou, você tem que crer que Jesus há de resgatar aqueles que você está julgando. Tem gente que não presta, mas Jesus vai salvar. Tem gente que não está aqui, mas Jesus vai libertar. Tem gente que não está vindo, mas eu não vou julgar. Eu vou simplesmente agora, a partir dessa noite, abençoar. A minha oração, levanta a tua mão aí, querido, porque eu vou te dar, a tua oração tem que mudar. Você tem que começar a dizer: o Senhor vai entrar, o Senhor vai abençoar. Você tem que começar a dizer no mundo espiritual. Pode ser que ele não está bem, mas em nome de Jesus eu abençoo ele, eu abençoo ela. Ele está no caminho errado, mas sabe como é que eu vejo? Eu vejo essa pessoa pregando, eu vejo essa pessoa como uma missionária, eu vejo esse homem como um pastor na presença de Deus. Eu sei que Deus vai entrar lá, porque se ele me alcançou, profetiza aí, vai alcançar ele. Então, a Bíblia diz, irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo 11, assim e 12: irmãos, não falei mal um dos outros, não falei mal um dos... Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador, quem faz a lei, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outro? Com ponto de interrogação. Tu és juiz por acaso? Quem é que te fez juiz? Só existe um juiz, e ele é justo. Levanta a mão, diga o nome dele. O nome dele é Jesus. O versículo de número 2 do texto que nós lemos vai falar de recompensa ou colheita. Ó, pastor, mas você está lendo o quê? Porque com juízo com que julgado serei.
Está falando de recompensa ou colheita no julgar. É isso, irmãos, julgo para lá, julgado para cá. Medida para lá, medida. Juízo hipócrita. Juízo hipócrita, irmãos, é bater o martelo. Eu bato o martelo, para mim você não presta. Daqui a pouquinho alguém vai bater o martelo para você também. Medida para lá, medida com a mesma gravidade, medirão você de volta. Escuta aqui, olha esse versículo aqui que interessante. Está em Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Dá um pulinho, vê se você consegue acompanhar. Só para você ver, a sua ideia vai mudar em relação a esse texto. Lucas 6, 37, diz assim, não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis. Perdoai, e serão perdoados. Meu Deus, eu estou falando, irmãos. Eu vou continuar aqui, depois eu volto. Nós usamos esse versículo para ofertório, mas Jesus estava dizendo de muito mais além. Porque dai, e ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão irmão, do mesmo jeito. Tapa para lá, tapa para cá. Agora, por que Jesus estava preocupado e falando desses tipos de coisas? Irmãos, porque o texto desse julgar era um texto de juízo hipócrita. Porque tem muita gente que fala de amor e não perdoa. Tem muita gente que fala de paz, irmãos, e está em guerra. O que é isso, irmão, se não é hipocrisia? Tem muita gente que fala da palavra de Deus, irmão, se dá oportunidade para alguns, irmãos, o céu se abre aqui, parece. Mas você olha para a vida, irmão, você fala, não é possível. Sim ou não? Conhece ou não conhece? Falamos de muitas coisas, irmãos, e Deus está tratando da gente do lado de dentro. O que Deus está mostrando para nós? Que tem partezinhas de hipocrisia dentro de nós, que a gente precisa tratar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa rever. Tem coisas em nós, irmãos, tem coisas na nossa vida, porque se a gente fala de um amor, se a gente fala de uma palavra limpa, se a gente fala de coisa santa, irmãos, e muitas vezes a gente não perdoa, a gente fala de amor, Ele é amor, e a gente abre a boca e enche o peito e diz, Deus é amor. Por que você não libera perdão falando que Deus é amor? Irmãos, isso não é hipocrisia? Se o Senhor não nos avisar, se os mistérios escondidos da palavra não nos tocar, a gente pensa que está indo para o céu. Se a gente não for revelado, irmãos, se você não entender que a pessoa que você precisa primeiramente julgar, essa pessoa se chama você. Diga para alguém assim, do mesmo jeito que vai, volta. Toma cuidado. Na mesma pegada, irmãos. Você não para com as besteirinhas, não. Você não para falar de vida alheia de ninguém, irmãos. Não para apontar o dedo. Não para ficar teclando. Porque o que o povo faz hoje, irmãos, é comentário em cima da vida das outras pessoas. Seja ela artista, seja ela feliz, ou seja ela casada, ou seja ela solteira. Alguém tem um comentáriozinho para fazer. E as mídias sociais têm nos feito pecar. O versículo de número 3 do mesmo texto, segura, vai falar de incoerência no julgar. Incoerência. Por quê? Porque repara tu, porque repara tu no olho do teu irmão, no cisco que está no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave nos teus olhos. Irmãos, isso aqui é incoerência. Por quê? Porque Jesus está dizendo para aquele povo, está dizendo para nós,
que esse povo, mediante o texto ou o ensino de Jesus, está enxergando defeito nas outras pessoas, mas não consegue enxergar defeito em si mesmo. Que coisa horrorosa! Como é que pode, irmãos? Ver o vizinho, a casa do vizinho precisando de limpar lá o quintal, mas se você for ver bem, deve ser a vidraça da sua janela. Se você fazer assim, ó, e dar uma limpadinha, poxa, a casa do vizinho parece que ele lavou, limpou. Não, é você que limpou a sua janela. Enxergar defeito nos outros e não enxergar os próprios erros é incoerência, irmãos. Quer ver um exemplo bíblico aqui? Vai para frente lá, Mateus 23. Mateus 23. Versículo, pode ser 1, 2, 3 e 4. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus cobravam aos outros, mas não executam. Incoerência. Irmãos, Deus tem que mexer com a gente hoje aqui, através da palavra, na incoerência. Não é só no ato de julgar, não, é no ato de se ver. Deus não está falando na questão da gente estar apontando o dedo. Deus está falando na questão do que está dentro de nós, do nosso comportamento. A incoerência, irmãos, ela é tão interessante que em Romanos capítulo 2, versículo 21, a conotação do que Paulo estava falando ali da igreja de Roma, e com os romanos, era mais ou menos isso, porque ali tinha homens que ensinavam os outros, está lá em Romanos 2, 21, se você entender, e não viviam o que ensinava. Ensinar e não viver o que ensina, irmãos, isso é muito, muito forte, irmãos. Falar alguma coisa e não viver. A Bíblia diz em Lucas 6,46, agora é Jesus que está falando. Olha o que Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Não há uma incoerência, irmãos. Chegavam nele e diziam: mestre. Chegavam nele e diziam: Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus respondeu: por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem o que eu digo para vocês? Isso não é incoerência, irmãos? Será que a gente não precisa mudar? Qual é o evangelho que a gente tem vivido, irmãos? Será que esse evangelho aqui, irmãos, esse é o verdadeiro evangelho, irmãos? Isso aqui é sair do raso. Isso aqui é chave virando dentro de nós. Por que chave virando dentro de nós? Porque eu estou sabendo agora que eu preciso mudar. Porque muitas vezes você sai da igreja, ou entra e sai da igreja: eu vou mudar o mundo. E esqueceu que nessa mesma noite o Senhor pode pedir a tua alma, e você pode ser que não tenha um depósito com Deus. Quero mudar o mundo e ainda não fui mudado. Olha essas frases aqui, ó. Segura aí, irmãos. Falei que hoje era um mocotó bem de leve, por isso que está frio desse jeito. Não cobre se você também não dá. Tudo bem? Amém? Não cobra, não. Se você não dá, você não tem direito de cobrar. Escuta. Não cobre se também você não faz. Se tu não faz, quietinho, é melhor. Você não tem autoridade para cobrar. Não tem. Se tu não faz, é melhor não cobrar. Por quê? Porque isso se chama hipocrisia. Não exija dos outros, não exija dos outros aquilo que você não faz. Está no versículo 3 tudo isso, irmãos. Você quer reparar no cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave nos teus olhos?
Isso se chama incoerência. Não faz sentido. Como é que eu vou tirar cisco se eu estou cego? Agora, fale para alguém essa frase assim, ó. Olhe para alguém aí. Não cobre de mim. Fala. Continua olhando. Diga de novo, não cobre de mim. Atitudes que você não tem. Porque é assim, ó, esqueceram de mim. Isso é só no Natal que passa essas coisas aí, na sessão da tarde. Mas você visitou alguém quando? Ninguém me abraça. Que dia que você deu um abraço em alguém? Ninguém me visita. Que dia que você visitou alguém? Ninguém estende a mão para mim. Quando foi que você estendeu a mão para alguém? Quando foi? Viver na hipocrisia, irmãos, é viver cobrando coisas que a gente não faz. Isso se chama incoerência. Eu quero que você me ame. Que dia que você demonstrou amor comigo? Eu quero que... Irmãos, eu não estou falando de relacionamento Não. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de tudo. Quer tirar cisco? Tendo trave? Quer cobrar as pessoas? Quer julgar? Na hipocrisia. Irmãos, quer ser abraçado? Nunca abraçou. Nunca visitou. Nunca liberou uma palavra profética. Nunca ajudou. Nunca levou uma cesta básica. Nunca. Mas fica batendo na... Meu Deus. Ninguém lembra de mim. Ninguém me ajuda. Irmãos, não cobre das outras pessoas aquilo que você não faz. É incoerência. E Deus está tratando da gente aqui, irmãos. Deus está tratando de nós, porque a gente precisa mudar. A questão aqui não é esperar de alguém, é fazer. O que o Senhor estava ensinando ali naquele monte? Irmãos, eu sei que isso dói, mas dói também em mim. Eu sei que isso aqui, irmãos, é conserto, mas é conserto também para mim. Eu sou apenas uma voz que está falando de cima para baixo, o atalaia da casa. Eu estou entregando a mensagem do céu, e de acordo com o céu me passou, porque eu tenho responsabilidade com Ele. Não cobre de mim, não cobre de ninguém a atitude que você não tem nem dá. Ok? O versículo 4, põe seus olhos no versículo 4, nós estamos trabalhando em cima dela, irmão. Vai falar de auto-engano no julgar. Ó, auto-engano. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus diz. Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu olho. Olha só, a pessoa queria ajudar. Eu vou lá tirar. Eu vou abrir os olhos daquele rapaz lá, que ele está cego. Eu vou falar para ele: peraí, você vai abrir os olhos, você vai ajudar, você está cego. Esse versículo fala de auto-engano no julgar. Como tirar um cisco no olho do irmão, tendo uma trave no próprio olho? Auto-engano. Pastor, aonde está enquadrado isso? Está enquadrado em 3 coisas. Coisas internas. Por quê? Isso aqui está falando de falsidade, ou melhor, falsa humildade, falsa santidade, falsa espiritualidade. Você quer ajudar alguém, vou entregar, chega lá, irmãos, fogo de palha. Falsa humildade. Eu quero ajudar, quero tirar o cisco. Você está precisando de ajuda. Olha só, olhe para cá, irmãos, é assim mesmo, tem que doer. Na quarta-feira é para nós sair daqui, não é, ninguém está apanhando, é culto de ensino. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, eu preguei semana passada da igreja de Laodiceia. Olha só como é que é o falso engano.
Aquela igreja dizia assim, ó, Apocalipse 3,17: rica sou e de nada tenho falta. Ela batia no peito e dizia: rica sou e de nada. Mas Jesus diz: não sabe que tu és sem graça, miserável, cego, pobre e nu. Está batendo no peito, arrotando santidade, mas não é, não tem. Está batendo no peito, arrotando falsa espiritualidade. Eu quero ajudar, conte comigo, aleluias. Conte comigo que eu tenho para dar. Tem não, irmãos. Tem muita gente assim, irmão. Você vai conversar com a pessoa não, precisou de mim, a mensagem toda hora. É só chamar, oh glórias, aleluias. Tem gente que você vai visitar, irmãos. O que está acontecendo, varão? O que está acontecendo, varoa? Se levanta. Eu tive uma visão. Eita Deus falou comigo, pastor. Aleluia, Deus já falou comigo e é isso e aquilo. Irmãos, eu dentro do carro falei com a mulher, ela já começou a contar. Olha, eu fui nas Casas Bahia, ela dizendo, e lá nas Casas Bahia eu fui falar com o gerente olhou para mim e falou assim: Jeremias, por que corre de mim? Eu falei: meu Deus, eu só fui chamar, ela já está te chamando de profeta. Ela é a profeta. Falsa espiritualidade. Eu vou voltar, pastor, eu vou voltar na marcha, eu vou voltar com tudo, eu vou voltar. Irmãos, é nada. Pessoas que dizem: eu estou cheio, eu tenho, eu não estou indo para a igreja, eu não estou fazendo nada, mas eu ainda continuo com Cristo. Eu não estou buscando, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, mas eu continuo com Cristo. Mentira. Falsa espiritualidade, auto-engano. Então aquela igreja batia no peito e dizia: rica sou e não tenho falta de nada. Mas Jesus disse que ela era pobre, cega, nu, sem graça e miserável. Aconselho-te que de mim compre ouro, roupa branca e colírio. Porque eles se gabavam, irmãos, que eram ricos. Então Jesus: compre ouro de mim, porque o meu ouro não é da terra, o meu ouro é do... Aleluia. Eles se gabavam, e Jesus aconselha que de mim compre roupa branca. Por quê? Por causa das fábricas de roupa que tem lá, o centro de moda. Então Jesus diz assim: de mim compre roupa branca, porque eu tenho santidade para vocês. Compre de mim colírio. Por quê? Porque ele se gabava daquela região que vendia colírio. Mas eu tenho visão espiritual para vocês. Eu tenho visão espiritual para vocês. Saiam do alto engano. Tiago capítulo 1 versículo 22 diz assim: nós precisamos viver a palavra e não nos enganarmos. Muito. Vou finalizar aqui, irmão. Diga para alguém assim: você precisa de autocrítica. Olhe para essa pessoa, olhe para ela. Continua assim: a autocrítica te levará a reconhecer seus erros, para você não viver um auto-engano. Você precisa de uma autocrítica, irmãos, e nós estamos fazendo aqui uma autocrítica hoje. A autocrítica de culto de ensino é eu analisar o que está faltando em mim, o que eu preciso melhorar. Você não pode vir para cá, para você tipo assim: hoje vai ter uma massagem para o meu coração. Não, eu tenho que vir para cá, para entender o tanto quanto eu preciso melhorar. Versículo 5, finalizar. Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu. Irmãos, olha só, Jesus começa assim, dizendo: hipócrita. Jesus estava chamando, irmãos, a quem ele estava destinando as palavras? De falso, desonesto, consigo mesmo. Com quem? Jesus não estava denigrindo, porque não tinha ninguém. Irmãos, quando eu não me analiso, eu sou desonesto comigo. Sabe por quê? Porque você pode entrar na condição, eles queriam tirar o cisco,
Espera aí, tem uma trave no meu olho. Hipócrita. Pastor, onde eu enquadro isso? Quer salvar, precisando de salvação. Quer pregar, precisando ser pregado. Quer ajudar, precisando de ajuda. Lembrando que é na questão da sinceridade. Ok? É a pessoa que está precisando, está dentro de uma hipocrisia, não está olhando para si. Não, irmãos, a questão do que Jesus estava falando é nas verdades internas. Você está olhando para fora, olha para você. Você está cuidando de coisas, cuida de você. Cuida da sua vida espiritual. Aqui está enquadrado esse versículo em 3 situações. Visão espiritual acerca de si mesmo. Segundo, autoexame acerca de si. Terceiro, de purificação. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o arqueiro dos olhos do seu irmão. Tira a trave. Tira a trave. Tira. Era o que Jesus estava dizendo. Tira do teu olho. Tira todo tipo de julgar. É aqui, sou eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. É eu que analiso como eu. Está morrendo e não se levanta. Está escorregando e não consegue se agarrar na orla do manto de Jesus. Está enfraquecendo e não consegue dar o braço a torcer que precisa voltar. Está devagar e não consegue reconhecer que a palavra, quando alguém diz assim, você quer levantar a mão, quer voltar para o reino, é você. Mas eu não. Vai ficar empurrando com a barriga até quando? Vai ficar vivendo essa vida lá, vão ter de hipocrisia, de falsa espiritualidade até quando? Vai ficar olhando para todo mundo dizendo, nossa, morreu, caiu, e você? Irmãos, as pessoas estão caindo dentro da igreja, irmãos, como dracmas. As dracmas perdidas dentro da igreja, sabe por quê? Porque ninguém está iluminando os nossos olhos, irmãos. É só fumaça sem fogo. A fumaça que tem fogo, ela arde no seu coração. Como é que ela arde no seu coração? Dizendo, é comigo. Tem um fogo aqui dentro dizendo, é comigo. Tem um desconforto, porque o fogo queima, o fogo traz desconforto, o fogo te avisa. Irmãos, quando é arrepio é do lado de fora, mas quando é fogo é do lado de dentro. E quando é do lado de dentro não é fogo de palha, é fogo queimando. Dizendo, sou eu preciso mudar, não é ninguém não, porque se você não mudar, meu querido, você morre. Agora, hipocrisia é morrer ouvindo que precisa mudar. Olha só, hipócrita, nessas 3 questões, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examina o homem a si. Quem é que vai te analisar? Meu Deus do céu, irmãos. Irmãos, eu faço check-in, irmãos. Eu saio pedindo perdão de coisa que está lá que está nas nuvens. Coisa de passado, coisa que você vai me lembrando, Pai. Se tem algo errado, Jesus, vai lembrando, Pai, porque eu não quero cair na escala da hipocrisia. Não quero ser alguém desviado, falando do amor de Deus, não. Não quero estar carregando a Bíblia, sendo falso, mentiroso. Não quero estar dizendo que estou no caminho e estou no caminho errado. Não. Porque quem faz o autoanálise não é quem está do lado de fora. Porque quem está do lado de fora, ele olha e vê um crente. Mas o Deus que vê do lado de dentro, ele vê crente ou não crente. Ele vê crente ou vê hipócrita. O que ele está vendo de você hoje? Na questão de olhar do lado de dentro, ou dessa questão que a gente está finalizando aqui, da hipocrisia, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Porque você precisa ajudar, entende? Você precisa ajudar, mas para você ajudar, você tem que estar purificado, porque senão a tua mão estendida não adianta em nada.
Então, para mim ajudar alguém de fato, tirar o cisco do olho de alguém, irmãos, orientar alguém, eu oriento com palavra, mas eu oriento também com a minha vida. Entendeu? Então eu preciso sacrificar. Eu preciso entender que tem alguém errado. Porque Jesus disse: hipócrita, para tirar o cisco do olho de alguém, você precisa primeiro tirar a trave que está no teu olho. E essa trave pode ser um impedimento, porque alguém olha para você e diz assim: ela quer que eu vou, mas como ela é aqui, ó, ele quer que eu vou, mas como ele é aqui. Lá grita, lá briga, lá fala palavrão, lá ouve música do mundo, lá canta, lá dança. Vou falar baixinho. Lá toma até uma cervejinha, de leve. Ninguém vê. A latinha, ninguém vê, é de Guaraná, mas o copinho. E depois diz na cara lavada: vamos comigo para a igreja? Vai? Você viu o silêncio, irmãos? Fecha seus olhos aí onde você está. Você precisa sair desses bailes. Você precisa sair dessas músicas, dessas festas que a sua casa está promovendo, sua família. Você precisa se posicionar. Isso vai acabar com você. Isso vai te enfraquecer, te esfriar. Isso está trazendo contenda para a tua casa, fraqueza para a tua vida. Você não está sendo social. O crente não é social, o crente é separado. Ou você não entende a Bíblia? O crente é separado. Mas eu vou lá porque eu não vou ser antissocial. Você não é antissocial, você é santo. Você entende o que é santo? Santo é separado. O santo não está onde todo mundo está. O santo diz: eu não vou, eu não ouço, eu não quero, eu não posso. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que é santo. E Ele diz: seja santo, porque eu sou santo. Olhinho fechado aí você. Sacrifica aí você. Fala de você para Deus agora. Fala de você. Irmãos, toda a mensagem falou de hipocrisia. Fala de você para Deus. Eu estava pensando na minha casa, fica com seus olhos fechados. Por que a gente não ganha mais pessoas para Jesus, irmãos? Às vezes os vizinhos ouvem tanto grito de palavrão na casa de crente. Às vezes os vizinhos escutam os crentes lindos, bem trajados, saindo com as Bíblias, mas é uma confusão dentro de casa. É tanto palavrão, é briga, é xingamento, é barulho. Irmãos, fala aí você um pouquinho com Deus. Eu sei que a gente está, irmão, é isso, irmãos. Eu louvo a Deus por essa palavra, irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu vim interessado em pregar ela. Eu vim assim, tranquilo, para entregar ela em paz. Porque Deus está falando com a gente, irmãos. A gente precisa olhar para dentro de nós. Você precisa sacrificar mais. Você precisa pedir mais perdão. Você precisa colocar pequenas coisas, grandes coisas, suas raivas, seus ódios, suas contendas. Você precisa alinhar a sua vida com aquilo que Jesus pede para você. Dói, claro que dói. Se não doesse, não tinha cruz. Fala aí de você. Tenha coragem. Tenha coragem, irmãos. Às vezes as pessoas não têm coragem porque elas querem ver as outras pessoas sofrer. Não tem coragem nem de liberar perdão. Pede para melhorar, irmãos. Jesus estava falando de um jugo. E a gente pensava, e eu pensava até interpretar isso aqui, que era do lado de fora. Mas Jesus estava com um tapinha de película, falando do lado de dentro. Por que você não pode julgar? Porque você não tem bagagem para isso.
Por que você não pode julgar? Porque você também tem um pezinho naquilo. Então tira aí essa trave que está no teu olho, para você poder ajudar a tua casa. É em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra, querido. Deixa eu falar o nome dela aqui desse texto. Julgamento hipócrita é proibido. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se você quiser aplaudir.